Olá, queridos cursistas. Estamos chegando agora na última unidade, né, da nossa disciplina, Metodologia da Pesquisa Científica, né? Essa última unidade é uma unidade decisiva, né, com relação à construção do trabalho acadêmico. Ela não se encerra aqui, né? Lembrando que essas normas ela tá no material complementar de vocês, está no fascículo, né? Os indicativos, as sugestões também estão anexados lá. E para qualquer dúvida, contem com a gente, contem com os tutores de vocês, que são tutores bem preparados, tá? Com relação ao que foi transmitido, com relação à formação, certo? E eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá. Nessa unidade, nós vamos discutir normas e formatação de um trabalho acadêmico, de um trabalho científico, acadêmico também, né? Para esse sentido aqui, é a mesma coisa, né? Vocês lembram que na disciplina passada, na unidade passada, e na própria abertura da aula, eu disse para vocês que a construção desse trabalho, de um trabalho acadêmico, ele exige normas, né? Nós não podemos digitar e fazer, construir, produzir de maneira arbitrária, né? Ele atende a essas normas. E aqui a gente vai trabalhar algumas. Gente, é muita coisa, tá? Como é muita coisa, a gente está elegendo o que é mais essencial na disciplina para poder contribuir na formação acadêmica de você, nas construções textuais. Vamos lá. Bem, normas e formatação de trabalho científico. A regra da ABNT em vigor do ano de 2020 são fundamentais para fazer a formatação do trabalho acadêmico, principalmente o trabalho de conclusão de curso, né? As normas são usadas internacionalmente, mas reguladas no Brasil pela ABNT. Olha, eu coloquei aqui, confira um guia completo, mas na verdade é um resumo, viu, gente? Vocês me perdoem aí, tem guia completo, mas esse guia completo, ele está na NBR de 2011, certo? Vocês vão atender. É uma infinidade de normas. Volto a dizer para vocês, não se esgota aqui, mas nós buscamos a melhor forma possível para que vocês colocassem em prática o que é mais essencial na elaboração de um trabalho acadêmico e também de um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que só parece um bicho de 7 cabeças, mas se você produzir desde o primeiro período, vocês vão perceber que o trabalho de conclusão de curso não vai passar de um trabalho a mais do que o que vocês estão acostumados a fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos ver algumas, tá? Digamos assim, as que a gente considera, que a gente elegeu aqui como as principais, né? A numeração de páginas. A contagem começa na folha de rosto, mas só aparece a partir da introdução. Os algoritmos devem aparecer sempre no canto superior direito, a 2 centímetros da borda, né? A margem superior esquerda deve ter 3 centímetros de distância da borda, já a inferior e a direita devem apresentar a margem de 2 centímetros. Gente, eu quero dizer para vocês que isso aqui é para os trabalhos acadêmicos do curso de licenciatura em Química. Mas eu sei que vocês são alunos esforçados, eu sei que vocês são alunos que vão apresentar trabalho, e dependendo da instituição, vocês vão perceber que, vez ou outra, essas normas aqui elas podem mudar, tá bom? Então, assim, para o Instituto Federal do Maranhão, né, para o Sertec e para o curso de licenciatura em Química, né, nós estamos atendendo a essas regras aqui, que são regras que são sugeridas, né, pelo órgão, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o órgão de referência. Mas isso não significa dizer que os institutos de ensino superior não tenham as suas específicas, só que raramente isso aqui vai mudar, né? Isso aqui vai sofrer uma modificação, tá bom? Quero logo destacar isso. O que mais? Agora a gente vai para um momento bem delicado, para mim, um dos mais importantes. Vocês lembram quando a gente falou de resenha? Vocês se recordam que eu disse para vocês que na resenha talvez, quase vocês não iriam fazer citação, né? Até porque para mim a resenha ela é um instrumento tão importante na iniciação científica, porque ela, digamos assim, ela vai conduzir as leituras de vocês, né? E é uma condução formal, introdutória e com responsabilidade. Gente, num trabalho acadêmico, quando vocês forem produzir artigos, quando vocês forem produzir inclusive as resenhas que vão exigir citação,
vocês vão levar em consideração exatamente o que eu estou colocando aqui. Para que serve uma citação? Uma citação ela serve para duas coisas. A primeira é para dar autoridade ao texto de vocês, uma vez que qualquer produção textual ela é baseada numa teoria, né? Ela é baseada em alguma referência. Nem sempre essa referência é fruto da crítica do argumento que vocês estão construindo. Vocês buscaram em algum lugar e você tem que fazer essa referência. E serve para vocês não plagiarem, né? Nesse sentido, os tutores de vocês estão autorizados, obviamente, de maneira não só discreta, mas com critério de chamar a atenção de vocês para quando verificar indício de plágio, né? Só que, uma vez que eu estou trabalhando e eu estou dizendo como fazer essa citação, né, não vai haver, digamos assim, o argumento de que eu não sabia, o desconhecimento da regra. Agora, claro, gente, às vezes a gente pode errar, né, ou só por desconhecimento e às vezes por incompreensão, e é super natural. O que não se pode fazer é repetir o erro diante, por exemplo, de uma chamada de atenção, de uma observação. E eu penso que os tutores de vocês estão super preparados para fazer isso. E eu digo que a citação ela é uma forma de você evitar esse tipo de comportamento nas produções textuais de vocês, né? Hoje até imagem a gente tem que citar, a gente tem que dizer de onde nós tiramos, né? Para dar autoridade ao nosso texto, né? E para dar, né, referência aqui ao que vocês estão fazendo. Então, o que é uma citação direta? Eu sempre digo para um aluno que ele está começando, a citação direta é a melhor que tem, porque vai evitar com que ele produza plágio, porque a citação indireta, ela é meio que uma paráfrase. Professora, eu escrevi com as minhas palavras, mas do jeito que estava no texto. Manteve a originalidade do conteúdo? Mantive. Então, a ideia não é sua, então você tem que fazer a referência, né? Agora, se você colocou uma interpretação, uma crítica que é fruto, por exemplo, de uma resenha, olha como a resenha é importante. Aí sim, né? Agora, a citação indireta, não, gente, a citação indireta ela é uma paráfrase, você tem que dar referência, você tem que dar informação de onde você buscou, né, esse conteúdo. Já a direta não, a citação direta ela é a transcrição literal. O que é isso, professora? Transcrição literal é do jeito que estava lá, do jeito que você olhou, você escreveu, né? Essa expressão literalmente, né, significa dizer, olha, da maneira que estava lá. Então, o que é uma citação direta? A citação direta traz o sobrenome do autor em caixa alta, o ano de publicação e a página da citação. Aqui eu já estou dizendo como é que vocês vão colocar no corpo do texto, tá? Esta informação deve estar entre parênteses e separada por vírgulas. Se a citação tem menos de 3 linhas, então ela é feita no corpo do texto, contando com as aspas duplas. Quando a citação é mais de 3 linhas, ela deve ter recuo de 4 centímetros com relação ao restante do texto sem destaque das aspas, né? E a citação indireta é aquela que está no corpo do texto, tal como eu acabei de explicar para vocês, né? Só que deve conter sobrenome e autor do ano da publicação entre parênteses. Não vai ter essas aspas e nem esse critério, né? Então, o que acontece? O que eu sugiro para vocês? Professor, qual que eu posso usar, qual que eu devo? Inicialmente, para quem está começando, tá? Eu acho que a citação direta ela é mais apropriada. Porém, nos materiais complementares de vocês, eu coloquei lá um arquivo que é da NBR 2011. Não esqueçam, NBR 2011, NBR 2011. Estou repetindo aqui porque ele vai ser assim um material muito legal para vocês seguirem aqui o que eu estou falando. E aí também, gente, tem um outro tipo de citação que é a citação de citação, né? É uma citação, você está lendo o texto, você viu que o autor citou um outro autor, mas que você está precisando dessa citação também. A esse tipo de citação a gente chama de citação, né? Ou seja, é a transcrição de um texto captado de uma obra que cita outra. Nesse caso, como é que eu vou colocar, como é que eu vou digitar lá? Usam-se os termos citados por, olha só, seguido pelo nome do autor e data.
O ideal é que seja evitado esse tipo de recurso, principalmente em trabalhos de coleta de campo, os quais é essencial o levantamento criterioso do no máximo de dados possíveis, né? Então, repetindo, a citação, se professora, eu nunca vou poder usar a indireta e a citação de citação, não estou dizendo isso, estou dizendo que para quem está começando suas produções textuais, né, que tem aquele zelo, que tem a preocupação, professora, eu fico com receio de copiar e de repente eu ser penalizado por isso, eu sugiro que vocês façam a citação direta. Depois, com treino, né, com a prática, coloque a citação indireta e depois a citação de citação, tá? Nada impede de vocês fazerem isso, tá bom? E aí, qualquer dúvida, eu estou aqui, o professor o tutor está também aí para tirar dúvida de vocês, ok? Então, olha aqui. Durante o curso de vocês vão ver as diferenças entre os vários instrumentos acadêmicos, né, de produção acadêmica. E aqui eu destaquei 2, que é a monografia e artigo. Olha, gente, monografia é um TCC, ou seja, trabalho de conclusão de curso. Mas nem todo trabalho de conclusão de curso ele se resume a monografia, né? Os institutos de ensino superior, que são o que a gente chama de IES, né? IES, eles atualmente, alguns pedem artigo, tem inclusive curso que pede relatório, como TCC. Já tem cursos que fazem uma coisa muito legal, gente. Para cada término de período, eles pedem um artigo. Eu acho super legal isso, porque dá a oportunidade do aluno não concentrar a monografia no final do curso. E uma coisa muito mais legal ainda, que é a possibilidade de você publicar, né? Mas vejamos qual é a diferença entre monografia e artigo. Enquanto a monografia é classificada como uma única pesquisa, o artigo é tido como parte de uma publicação de natureza técnica ou científica, ou seja, não é uma obra completa e íntegra. Não é uma obra completa e integra um periódico. Periódico, gente, significa revista, tá? A gente chama de periódico, porque periódico vem de período, né? Então, a cada período tem volumes, né? Então, você vai divulgando. Foi o que aconteceu agora na pandemia do novo coronavírus, né? Usa ou não usa máscara? Não usa máscara. Depois, vai fazer investigação. Usa máscara, né? Super normal. Para mim, para a gente foi desesperador, né? Mas a sociedade foi pega de surpresa. Bom, eu tenho uma área de conhecimento que por excelência, nós estudamos conhecimento científico e epistemologia na minha área, né? Para mim, eu não fui pega de surpresa no sentido de como isso se apresentou para a sociedade. Mas para a sociedade, de uma maneira geral, foi uma loucura, porque, poxa, eu uso ou não uso máscara? Será que tem validade? O que faz com que a comunidade acadêmica compreenda que tenha validade? E aí os artigos, eles são publicados, porque é a publicação que vai dar legitimidade, autoridade a esses resultados. Então, pronto, vamos usar máscara, está comprovado cientificamente, é consensual com as comunidades acadêmicas que o uso de máscara, né, evita, minimiza o processo de contaminação, né? Então, aí se divulgou artigos, né, em vários periódicos e entre as comunidades acadêmicas. Então, os artigos, eles são... Por que ele é menos completo? Ele é menos completo porque ele é resultado de uma parte de uma publicação. Já a monografia não, né? Ela envolve uma série de outras pesquisas que vão dar resultado a um trabalho maior, né? Então, finalizando aqui, outro ponto importante é que o assunto abordado no artigo precisa ser atual, né? Agora, é claro, gente, pode ser atual, mas pode ser de revisão. Você pode dar uma informação no artigo de revisão, isso também não impede. Também tem sua atualização, né? E aí, continuando. Aqui, continuando. Aqui, gente, eu coloco algumas normas de referência. Esse item referência que vocês estão olhando aqui, ele vai ficar no final do trabalho de vocês. Que trabalho, professora? Se o professor pedir um artigo para vocês, se o professor pedir uma monografia para vocês, se o professor pedir qualquer que seja a comunicação, você vai ter um item referência no finalzinho de seu trabalho. Quando tem esse item de referência, inclusive, pessoal, quando a gente vai pesquisar, professora, eu quero pesquisar um assunto
e esse assunto é muito extenso, como é que eu faço? Olha, uma das primeiras coisas que eu faço, eu vou dar meu testemunho, eu sempre costumo olhar logo as referências para saber o que aquele autor pesquisou e o resumo do artigo, né? E aí tem as normas, pessoal, para você fazer a referência. Se você terminou seu trabalho, quer fazer referência de uma monografia, né? Se você quer fazer referência de um artigo, como é que você vai colocar lá? Então, esse item aqui, né, é exatamente para informar para vocês como é que vocês devem colocar no item lá referência. Então, por exemplo, eu usei uma lei. Como é que eu coloco lá no meu item referência quando eu quero fazer referência a uma lei que eu citei no meu trabalho, né? Aí tá aqui, eu coloco para vocês como é que faz, tá bom? Bem, a ABNT, ela promove uma normalização técnica para trabalhos acadêmicos. Nessa associação, existem as comissões técnicas que criam e atualizam as NBRs, tá? Essas normas, elas não são obrigatórias, portanto, as universidades não precisam seguir à risca todas as recomendações, como eu falei para vocês no início dessa unidade. Em geral, pessoal, cada instituição de ensino superior tem a sua, mas regularmente, ou quase que absolutamente, a gente segue a ABNT. E aí, assim, considerando a norma de 2020, vocês vão olhar no material complementar de vocês, essa norminha bem aqui, ó, a NBR está lá no material complementar de vocês. Vai ser, digamos assim, tipo a Bíblia, digamos assim, ainda que uma comparação esdrúxula, mas a ideia aqui é só fazer uma comparação para que vocês compreendam. Vocês vão ver no material complementar de vocês, NBR 14724 de 2011, tá? Ela e suas alterações estão lá. Também tem outros materiais que vocês podem consultar, tá bom? Aí, o que acontece? Aqui, quando eu estou encerrando aqui a aula, eu estou pedindo para vocês colocarem em prática para o TCC, quando vocês terminarem o curso de vocês, garanta o sucesso do trabalho de vocês na conclusão de curso. Não esqueça de utilizar as fontes seguras na hora de fazer sua pesquisa na internet. Por isso, confira os bancos de dados confiáveis para TCC. Viu, pessoal? Banco de teses e dissertações, acesso nas plataformas principais, plataforma Cielo, tá? A plataforma da CNPq, são artigos nacionais e internacionais que vocês vão ter acesso no campo da área de conhecimento em Química. No mais, eu espero que vocês tenham bons estudos, tenham sucesso. Eu estou aqui para qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto eu quanto os tutores de vocês. Foi um prazer. Tchau, tchau.